Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com e também pelo blog falaluisfernandoreis.blogspot.com, né? Estamos dando continuidade a essa nossa série de videoaulas, né? Resolvendo questões que já apareceram em concursos públicos e também dúvidas, né? Que os leitores no nosso site nos enviam. Né? Essa dúvida foi enviada agora para um assunto bastante interessante, um assunto que é espinhosozinho e tal. São complicadas as questões, elas sempre são trabalhosas demais, mas é aquele negócio, está no programa, vamos fazer, não tem jeito. O assunto é sistemas de equações do segundo grau, né? Um assunto que vem logo depois, né? Como um complemento de equação de segundo grau e sempre apresenta questões bastante interessantes. São trabalhosas, tá? Mas um caminho é quase que único e tal, é só a gente ter um pouco de atenção, um pouco, né, de cuidado que a gente chega na sua resposta. Olha só o sistema que esse aluno me enviou. Diz assim, ó, resolver o sistema. 1 sobre x mais 1 sobre y é igual a 2. E a segunda equação nos apresenta x mais y igual a 2 também. Né? Interessante. Parece que não é tão difícil assim. Gente, vamos fazer duas resoluções, uma resolução prática, né, por mecanismo de conta, né, de cálculo, e a outra, então, uma resolução já fazendo o método da substituição. Está claro isso? Antes de começar a nossa resolução, eu queria lembrar o seguinte, olha, 1 sobre x mais 1 sobre y. A gente sabe que a matemática não aceita o denominador nulo, portanto, esse x não pode ser zero. E esse y aqui também não pode ser zero. Então, a primeira limitação, a primeira restrição que eu tenho que fazer é justamente essa. O x precisa ser diferente de zero e também o y precisa ser diferente de zero. Ambos precisam ser diferentes de zero. Então, se a nossa resposta, ao final do problema, aparecer um ou outro, ou ambos, iguais a zero, o nosso problema se torna impossível, já que é impossível a matemática aceitar um valor de x ou de y, ou ambos, né, iguais a zero. Tá perfeito, então? Então está restringido aí, ó. Não se usa muito em sistemas de equações, não, essa coisa de restringir, mas é importante a gente lembrar que a restrição existe sim, tá? Na álgebra, tem uma incógnita em denominador, a gente tem que limitar isso aí, ela não pode ser nula, tá certo? Então, se a resposta aparecer igual a zero, esse sistema, essa situação algébrica qualquer, se torna impossível, tá claro? Então, vamos lá, vamos partir do nosso sistema, olha só o que eu fiz aqui. Eu mexi na primeira equação. Olha o que é que eu fiz. Eu achei o MC, mas não tive o cuidado de fazer o MC geral. Fiz só no primeiro membro dessa equação. Quer ver? Ó? O MC entre x e y é o produto x e y. Né? Então, ó, xy dividido por x dá y. Xy por y dá x. Perfeito? Então, continuando o desenvolvimento, olha lá. Olha que eu estou mexendo só aqui, hein, gente? Por favor, vamos ter atenção nisso. Ó. Y vezes 1 dá y. X vezes 1 dá x. Então, eu tenho x y sobre xy mais x sobre, eu não igualei os denominadores, sobre xy. Isso é igual a 2. E agora eu tenho o seguinte, ó, ao invés de escrever y mais x, já que eu sei que isso é o mesmo que x mais y, que eu tenho x mais y, foi o que eu fiz. A gente tem aqui uma soma de frações algébricas de mesmo denominador. O que a gente faz então? A gente iguala esse mesmo denominador, no caso xy, e adiciona os numeradores y mais x, que eu sei que é igual a x mais y. Já botei bonitinho porque está aqui embaixo para ficar igual. Tá claro isso? E aí eu vejo o seguinte, olha só. X mais y sobre xy é igual a 2. Perfeito? Olha lá. X mais y é igual a 2. Tá claro isso então? Perfeito? Olha lá. 2 sobre xy é igual a 2. Olha lá. Simplifico esse 2 com esse 2, chego à conclusão que xy, lá, né? Simplifiquei o 2 com 2, ficou 1 sobre xy igual a 1, e chego à conclusão que xy é igual a 1. Né? 1 sobre alguma coisa dá 1. É porque essa alguma coisa só pode ser 1. Tá claro? Então, olha lá. Xy é igual a xy igual a 1. Perfeito? Então, gente? Então, eu tenho assim, ó, xy, o produto de dois números é 1, e a soma desses dois números é 2. E aí a gente recorda da teoria de equação de segundo grau e lembra quando nos é dado a soma e o produto, eu recaio diretamente numa equação de segundo grau. Da seguinte forma, lembra da fórmula? X ao quadrado menos a soma dos dois números que multiplica x mais o produto dos dois números, isso é igual a zero. Perfeito? No caso aqui, eu tenho a minha soma igual a 2 e tenho que meu produto é igual a 1. Então, nasce a seguinte equação de segundo grau. Ó, x2, x ao quadrado, menos 2x mais 1, igual a zero. Perfeito? E aí não tem jeito. Vamos cair para
a fórmula de Bhaskara, né? O famoso indiano Bhaskara, né? Que não foi, inclusive, o autor da fórmula dele, né? Eu vou até contar essa historinha rapidinho. Na verdade, o Bhaskara usava um mecanismo muito semelhante ao que nós fazemos hoje, utilizando a fórmula que leva o seu nome, certo? Mas em nenhum momento Bhaskara descobriu fórmula alguma. Inclusive, no tempo de Bhaskara, né, não havia fórmulas matemáticas. Tá? Mas como o método dele, né, era muito parecido com a fórmula que nós conhecemos hoje, foi dado a ele a fórmula de Bhaskara, como homenagem a ele, tá certo? Então Bhaskara não foi o autor da fórmula. Ele leva o nome, né, mas na verdade porque ele fazia a resolução de equações de segundo grau por um método muito parecido com o que é hoje a fórmula de Bhaskara, tá bom? Então, vamos lá então. A nossa fórmula de Bhaskara é o seguinte, ó, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso sobre 2a. Alguns professores, né, alguns alunos, preferem utilizar, ao invés do b2 menos 4ac, preferem chamar isso aqui de discriminante, né, que a gente representa pela letra grega delta. Então poderia ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Mesma coisa, né? A gente sabe que o delta, o discriminante, é sempre igual a b2 menos 4ac. Vamos lembrar quem é a, quem é b, quem é c, para eu poder resolver a minha equação de Bhaskara, minha fórmula de Bhaskara. Olha lá, o a é o coeficiente de x ao quadrado. Então, no caso, meu a é igual a 1. B é o coeficiente de x, ou seja, menos, tem que vir com sinal, hein? Menos 2. E o c, então, é o termo independente, é o termo que independe de x, por isso o nome P é termo independente, o c, então, é igual a 1. Perfeito? E agora eu posso cair aplicando, então, a minha fórmula de Bhaskara, tá claro? Deixa eu botar aqui para a gente botar a nossa fórmula maiorzinha um pouquinho. Olha lá, vamos lá, então. Tela cheia, ficar melhorzinho. Olha lá, já posso aplicar, então, né? Ficaria assim minha fórmula de Bhaskara. Olha, x é igual a menos, não é menos b? Menos 2. O b é menos 2, então eu tenho menos 2, mais ou menos raiz quadrada de b, não é isso? Menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. A é 1, c é 1, 4 vezes 1 vezes 1. Tudo sobre 2a. No caso, o meu a é 1, né? O a é unitário, 2 vezes 1. Perfeito? Vamos lá, então. X é igual a menos com menos 2, isso dá mais 2, mais ou menos 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes 1 dá 4, vezes 1 dá 4, 4 menos 4 dá 2, mais ou menos raiz quadrada de 4 menos 4 sobre 2, e finalmente eu tenho x é igual a 2 mais ou menos 4 menos 4 dá 0, né? Raiz de 0 a gente sabe, claro, que é 0, só existe um número que multiplicado por ele mesmo dá 0, que é o próprio 0, 2 mais ou menos 0 sobre 2, a gente sabe que isso aqui vai ficar 2 sobre 2, né? Somar 0, diminuir 0, não estou fazendo nada, 2 sobre 2 dá 1. X é igual a 1. Acabei de resolver uma das incógnitas, acabei de encontrar uma das incógnitas do nosso sistema, acabei de encontrar que o x é igual a 1. E agora falta encontrar a outra incógnita, que no caso é quem? X, que é o valor de y, não é isso? Eu já tenho x igual a 1, falta calcular o y, olha lá. X mais y igual a 2, fica fácil, né? Se o x é 1, olha lá, 1 mais y é igual a 2, o y é 2 menos 1, o y então é quanto? 1. Então, tanto o valor de x quanto o valor de y, né, são iguais a 1. X igual a y igual a 1, não fere em nenhum momento nenhuma das nossas restrições, então essa é a nossa resposta. X igual a 1, y igual a 1, ou como eu coloquei aqui bonitinho, né, ó, x igual a y igual a 1, tá bom? Ambas as raízes são iguais a 1, tá claro? Será que é verdade mesmo? Vamos ver, ó. 1 sobre 1 dá 1, 1 sobre 1 dá 1, 1 mais 1 dá 2, confere. 1 mais 1, 2. Conferiu, está certinho nossa resposta. Vamos resolver agora de um segundo caminho, resolvendo agora por substituição. Perfeito? Olha o que é que eu vou fazer. Eu vou substituir o valor de x ou de y, tanto faria, né? Eu fiz aqui no caso o valor de x. Eu vou achar o valor de x na segunda equação. Então, x mais y é igual a 2, e aí isolando esse x para achar o valor de x, x é igual a 2, levo para lá o meu y, 2 menos y. Trocando-lhe o sinal, claro, 2 menos y. E aí peguei essa equação, tá bom? Esse valor de x e levei para a primeira equação. E aí ficou assim, ó, 1 sobre, eu acabei de descobrir que x é 2 menos y, então ficou 1, 2 menos y mais 1 sobre y é igual a 2. Perfeito? E aqui acontece novamente a nossa restrição, hein? Olha só, vocês concordam que 2 menos y não pode ser 0, portanto esse y não pode ser 2, senão fica 2 menos 2, 0. Então uma limitação, y é diferente de 2. E a segunda limitação, que a gente já tinha visto lá em cima, é que o meu y é diferente de 0. Tá? Por que é importante essa restrição? Porque se por acaso eu encontrasse um y igual a 2,
A restrição diz que ele não pode ser 2, e se eu encontro um y igual a 2, o nosso sistema seria impossível. Não é o caso, que nós já sabemos que o x é igual a y igual a 1. Eu estou só confirmando por um outro método, por um outro caminho. Não é isso, gente? Mas a restrição é sempre importante, tá bom? Vamos lá, então. O que eu fiz agora? Eu vou achar MMC, e eu tenho uma mania de fazer o MMC evitando mexer com o segundo membro, especialmente quando ele é um número apenas. E vocês vão perceber que no final eu vou mexer com isso. Olha aqui, ó. Eu só trabalho com o primeiro membro. O MMC entre 2 menos y e y é o produto 2 menos y, y. É isso? E agora, dividido ambos, ó, vou dividir esse, né? Vou dividir o meu MMC por cada um deles, por ambos. Por ambos, né? O MMC é 2 menos y que multiplica y, dividido por 2 menos y, isso dá y, dividido por y dá 2 menos y. E agora vamos multiplicar lá. Y vezes 1 dá y. 2 menos y vezes 1 dá 2 menos y, e note que agora eu tenho os mesmos denominadores. E a gente vai fazer o quê? Uma adição algébrica de frações de mesmos denominadores. Ou seja, conservo esse denominador, 2 menos y que multiplica y, e adiciono os numeradores, y mais 2 menos y. Y menos y vai cortar, vai ficar 2 sobre essa expressão 2 menos y lá, é igual a 2. Simplifico 2 com 2, né? Não é isso? Ou então pensa assim, olha só, 2 sobre alguma coisa dá 2. Que alguma coisa é essa? Essa alguma coisa só pode ser 1, né? 2 sobre 1 dá 2. Então eu concluo que 2 menos y que multiplica y é igual a 1. Vou desenvolvendo bonitinho isso aqui, o produto, ó. 2y menos y ao quadrado menos 1 igual a 0. Para que esse y ao quadrado não fique negativo, vou multiplicar tudo por menos 1. Perfeito? Olha lá, ficaria assim, ó, y ao quadrado menos 2y mais 1. E isso é igual a 0, tá? Depois que eu multipliquei tudo por menos 1, a gente sabe que não altera, né? Se eu tenho uma equação multiplicando ambos os membros por um mesmo número, no caso pelo menos 1, eu não altero a minha equação e ela fica mais bonitinha, né? Sem ter esse y ao quadrado negativo. Então eu fiquei assim, ó, y ao quadrado menos 2y mais 1, e vou lembrar lá do raciocínio, da resolução que eu fiz lá em cima, né? Onde eu tinha x2 menos 2x mais 1. Perfeito, a mesma equação. A gente já descobriu lá em cima que x é igual a y é igual a 1, então é claro que essa equação vai me levar a quem? Ó, a um valor de y igual a 1, e por consequência nosso x também será igual a 1. Então, nesse segundo caminho, nesse segundo método, nós descobrimos que realmente a nossa questão lá em cima estava corretinha. X é igual a 1, y é igual a 1, ou assim, dessa forma mais bonitinha, ó, x é igual a y é igual a 1. Perfeito, então? Quem lhes falou aqui foi o professor Luiz Fernando Reis, resolvendo essa bonita questão enviada para o nosso leitor, tá? Essa bonita questão de sistema de equações do segundo grau. Espero que tenham voltado. Prometo que amanhã já continuarei as resoluções de algumas questões da Casa da Moeda, como questão de concurso, que acontece agora em março, tá bom? Então, professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com e também pelo blog falaluisfernandoreis.blogspot.com. Espero que essa videoaula tenha sido útil para cada um de vocês e até a nossa próxima videoaula.